Educação infantil, uma prioridade. Número 4. Em Joel capítulo 1, versículo 3, diz assim: Isto contareis a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e seus filhos a outra geração. A história de hoje é a história de Lloyd, Eunice e Timóteo. Em Listra, um lar simples se transformou em um lugar onde a fé era transmitida como um tesouro. Lloyd, a avó, havia aprendido a amar e obedecer ao Senhor e não guardou essa fé apenas para si. Compartilhou-a com sua filha Eunice. Eunice, por sua vez, entendeu que deveria fazer o mesmo com seu filho Timóteo. Assim se cumpria o que diz Joel capítulo 1, versículo 3. E isto contareis a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos. Cada dia, Lloyd lembrava a Eunice das maravilhas de Deus, e Eunice fazia o mesmo com Timóteo. Não havia momento perdido. Em casa, no caminho, ao deitar-se e ao levantar-se, sempre havia um ensinamento, uma oração, uma história de fé. A palavra de Deus era repetida e vivida, como um legado que deveria passar intacto à geração seguinte. Timóteo, ainda pequeno, absorvia esses ensinamentos como semente em terra fértil. A fé que habitava primeiro em sua avó e depois em sua mãe acendeu-se nele até que se tornou parte da sua própria vida. Quando Paulo o conheceu, viu naquele jovem um coração preparado, não por acaso, mas pela obediência de duas mulheres que haviam levado a sério o mandato divino. E isto contareis a vossos filhos. A cena nos envolve. Uma avó que ensinou sua filha, uma mãe que instruiu seu filho e um jovem que permaneceu na fé graças a essa cadeia de obediência. Timóteo tornou-se colaborador de Paulo e pastor fiel, porque Lloyd e Eunice priorizaram a educação espiritual desde a infância, obedecendo ao mandato do Senhor. Lições a aprender. Primeira, não perca seu tempo. Eduque seu filho na infância. Lloyd e Eunice entenderam que a infância era o terreno mais fértil para semear fé. Pais e avós devem aproveitar esses primeiros anos para transmitir a palavra de Deus. Segunda lição: a fé é um legado que se transmite. Joel capítulo 1, versículo 3 nos lembra que o ensino não termina em uma só geração. O que hoje ensinamos a nossos filhos, eles o transmitirão aos seus. Terceira lição: a recompensa da obediência é ver a fé permanecer. Timóteo foi firme em seu ministério porque desde criança foi instruído nos caminhos do Senhor. Em conclusão, Joel 1,3 nos lembra que a educação espiritual não é apenas para nossos filhos, mas também para nossos netos e as gerações futuras. A história de Lloyd e Eunice nos ensina que, quando obedecemos a este mandado, a fé se torna um legado eterno. Não esqueçamos, a fé que se transmite na infância se converte em herança para as gerações. Perguntas de reflexão. Estou transmitindo a fé a meus filhos de maneira que eles possam transmiti-la aos seus? Tenho dado prioridade à educação espiritual em meu lar ou a tenho deixado em segundo plano? Que legado espiritual estou construindo para meus netos e as gerações futuras? Como posso ser, como Lloyd e Eunice, um instrumento para que a fé permaneça em minha família? Mãos à obra. Dedique um tempo cada dia para ler a Bíblia com seus filhos e netos. Compartilhe histórias de como Deus tem agido em sua vida para que eles vejam que a fé é real. Faça de seu lar um espaço onde a fé seja vivida com naturalidade, não apenas em palavras. Ore em família, pedindo que a fé seja transmitida de geração em geração. Oremos. Senhor, obrigado por nos lembrar que a fé deve ser transmitida de geração em geração.
Assim como Lloyd ensinou a Eunice e Eunice a Timóteo, ajuda-nos a obedecer ao teu mandado e a semear na infância sementes que produzam frutos eternos. Que nossas famílias sejam um legado espiritual para as gerações futuras. Em nome de Jesus. Amém.